Olá, boa noite. Vamos aguardar todo mundo entrar para a gente conversar um pouco hoje sobre desfraude. Hoje a gente vai falar um pouquinho de desfraude. Deixa eu ver. Olá, boa noite. Vamos tocando no coraçãozinho, compartilhando no foguetinho aí para as outras pessoas. Oi, tudo bom? Pra gente conversar um pouquinho sobre desfraude, que é um assunto que muita gente tem me perguntado. Olá! Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre essa história, né? O primeiro lugar, se o seu filho tá pronto para desfraudar, né? Para depois a gente poder conversar das outras coisas. Vamos esperar só mais um pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou desativar os comentários, porque eu vou colocar algumas coisas escritas aqui na tela para ficar mais fácil de entender. E aí, depois no final, eu vou ativar novamente os comentários. Quem quiser fazendo perguntas, né, coloca ali embaixo, naquele quadradinho que tem uma interrogação no meio, que eu consigo pegar as perguntas depois no final pra gente conversar, né? Aqui as perguntas, já tem algumas aqui pra gente responder. Olá, boa noite. Vamos dar mais um minutinho pra ninguém perder aí o que a gente vai falar hoje. Olá, isso, apertem nos coraçõezinhos, porque quem tá online vai conseguir ver a gente, que às vezes a pessoa tá online, mas não vê, né? O Instagram é assim, e às vezes é um assunto que a pessoa quer. Isso, muitos corações, gente, obrigada, pra gente poder compartilhar com todo. Nossa, agora amei esses corações todos, hein? Pra gente poder compartilhar com o pessoal sobre essa live de hoje. Hoje eu resolvi fazer uma live um pouquinho diferente. Vamos ver se vai dar certo, porque eu tentei montar como se fossem uns slides escritos aqui para ajudar, né? Que às vezes senão até eu me perco. Na do sono eu me perdi aí, que a gente fica falando, tirando as dúvidas. Então eu fiz isso pra gente nortear um caminho e mais pro final eu vou tirar as dúvidas. Então, quem tiver dúvida, coloca nesse quadradinho que tem um ponto de interrogação aí embaixo, pra gente poder falar sobre isso. Então, deixa eu esperar mais um pouquinho pra ver se o pessoal entra mais. Deixa eu só fixar aqui. Vamos ver. Ótimo. Pronto, estou de volta. Vamos começar então. Então, hoje nós vamos falar do desfraude. E a primeira coisa para a gente conversar sobre um desfraude é: será que o meu filho está pronto para ser desfraudado, né? Quais são os sinais que a gente sabe que a criança pode começar esse processo de desfraude? Não sei se todos que estão aqui viram meu primeiro post sobre desfraude essa semana, que foi ontem, onde eu falei que o desfraude é um processo, não é simplesmente tirar a fralda da criança, né? É um processo de amadurecimento, de desenvolvimento psicológico, da descoberta das crianças, né? Elas ganharem autonomia, independência, delas poderem dizer que vão fazer xixi e vão fazer xixi, e depois elas vão fazer sozinhas. Então é um processo muito mais complexo do que só tirar a fralda. Acontece muito que às vezes as pessoas querem adiantar esse processo de tirar a fralda, né? Então, não só a idade é um marco, sim.
geralmente por volta de 2 a 3 anos de idade, né? É o período que a gente recomenda. Porém, além da idade, a gente tem que ver se essa criança tem o que nós chamamos de sinais de prontidão. E esses sinais de prontidão são uma lista enorme de habilidades, que é basicamente sobre isso que eu vou falar nessa primeira parte da live de hoje. Então, agora eu vou desativar os comentários, tá? Quem tiver dúvida, vai colocando nesse quadradinho aqui com interrogação. Então, deixa eu desativar aqui. Pior que agora, como que desativa mesmo? Que eu esqueci. Cadê? Desativar. Esqueci como desativa os comentários, vai ficar ativado mesmo. Então. Vamos começar, então, com o primeiro sinal de prontidão, para você ver se seu filho está pronto para desfraldar. Então, o primeiro sinal que a gente tem que ver numa criança para iniciar o desfraude é se ela imita o comportamento do adulto. Seja qualquer atitude, não necessariamente ela imita o adulto tentando fazer xixi ou cocô, né? Muitas vezes a gente senta lá na privada e fala para a criança, olha, senta também, faz xixi, olha o barulhinho, olha o cocô. Mas imitar qualquer comportamento do adulto. Aliás, hoje foi engraçado que em um dos comentários das minhas postagens, alguém falou que a avó, acho que foi, e fingiu que estava fazendo cocô no chão, do lado do piniquinho da criança. Aí a criança foi e fez o cocô no chão, né? Então, pelo menos esse é um sinal de que essa criança estava pronta por desfraude. Então, número 1, imitar o comportamento do adulto. Número 2, um outro sinal de prontidão que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é o sentimento da criança de desejar agradar. Sabe quando a criança começa a querer te dar presentinho, beijinho, um carinho? Ai, mamãe, você gosta disso, você gosta daquilo. Quando a criança tem essa intenção de agradar, ela já está num amadurecimento, que é um sinal, né, que junto com outros sinais que nós vamos conversar, aponta que essa criança está pronta para o desfraude. Terceiro sinal, o desejo de ser autônomo. O que é isso? O desejo dele ser independente. Ele quer fazer as coisas sozinhos, eles querem terminar as coisas sozinhos. Vou pegar um copo para você. Não, deixa que eu pego. A mamãe vai pôr a comida aqui na colher. Não, deixa que eu coloco. Então, a criança tem que ter um pouco dessa independência, né, para ela poder, na hora de pedir para o banheiro, decidir o que ela quer. Então, se ela for uma criança muito dependente, ela não vai conseguir desfraldar. Tem pessoas que às vezes não conseguem desfraldar os filhos por causa dessa relação de dependência. Fica, ai, nenenzinho. Pior que eu falei do sono sobre essa história da gente chamar a criança de bebezinho de neném. Mas se você chama de neném, o neném ele não tem independência. O neném ele não vai sair sozinho para ir no piniquinho ou na privada fazer xixi e cocô. Então esse é um sinal importante para iniciar o desfraude. O quarto sinal de prontidão é andar, sentar, e isso tudo estável e sem ajuda de ninguém. Por que eu falo isso? Porque tem criança que começa a andar desde 8, 9 meses de idade, eu já vi algumas crianças andarem. E tem outras crianças que só vão andar por volta de 1 ano e meio. E todo esse intervalo para andar é normal. Se uma criança não anda, senta e levanta, estável, sozinha, sem ajuda, ela não tem competência para sentar num piniquinho ou numa privada com assento redutor, né, para poder desfraldar. Então, esse é outro sinal de prontidão importante. Quinto sinal que nós vamos falar hoje: pegar pequenos objetos. O pegar pequenos objetos, né, principalmente esse movimento de pinça, a criança começa a aprender por volta dos 9 meses de idade, tá? 8, 9 meses. E ele é um sinal de amadurecimento muito importante do nosso sistema nervoso. Então, pegar pequenos objetos, manipular pequenas coisas, é um sinal de que o desenvolvimento neurológico dessa criança também está apontando que pode ser a hora de começar esse desfraude.
Outro sinal, capaz de dizer não, mas aí com sinal de independência, tá? Porque uma das primeiras palavras que a maioria das crianças aprendem é dizer não. Porque a gente fica, não, fulano, não, ciclano, né? Não, 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 não. Então as crianças automaticamente falam não, às vezes, sem saber o que é o significado do não. E aqui a gente tem que saber que a criança que está pronta para o desfraude, ela sabe dizer o não quando ela realmente não quer uma coisa, né? Por que isso é importante? Porque você vai perguntar, filho, você quer fazer xixi? Se ele não sabe o que é o não, ele fala não, 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 não quer fazer xixi, e daqui a pouco ele tá todo molhado de xixi, né? Então ele tem que ter consciência do que o não é uma negativa para ele poder usar isso no processo de desfraude. Deixa eu ver o próximo aqui que misturou os meus slidezinhos. Cadê? 7º. Deixa eu aproveitar, beber um golinho de água. 7º sinal de prontidão da criança. Entender e responder instruções. Seguir comandos simples. Filho, pega aquela caneta que tá ali. Filho, vamos guardar os brinquedos. Filho, vamos subir para tomar banho. Filho, vamos sair para passear. Que agora a gente não sai para passear, mas enfim. O seu filho, ele só está pronto para desfraldar quando ele entende comandos simples, porque isso também é um sinal que ele está com desenvolvimento neurológico adequado para essa nova fase. 8º sinal de prontidão. Saber puxar a roupa para cima e para baixo. Se essa criança não sabe mexer na roupinha dela, tentar, pelo menos, não que ela saiba se vestir completamente sozinha, mas que ela saiba baixar a calça e levantar essa calça, como que ela vai iniciar um desfraude, né? Se a primeira coisa que ela chega no banheiro, quando alguém tá indo lá atrás dela para ajudar, é abaixar a roupa para fazer o xixi. Então, esse também é um sinal importante, né? Você tem que ir testando conforme você vai colocando o seu filho para tomar banho. Filho, tenta tirar a roupa, ver se ele tenta fazer um movimento, né? De tirar essa roupa. Então, é um sinal importante pra gente ficar atento. Voltei. Deixa eu só ver se eu não pulei nenhum slide. Olá, quem tá chegando agora, a gente já tá num caminho aí, mas... 9. Outro sinal de prontidão, né, que o seu filho pode ser desfraudado. Ele fala palavras relacionadas ao desfraude. Ele não necessariamente fala xixi e cocô, dependendo da idade que você tá começando o desfraude do seu filho. Porém, ele indica alguma coisa, alguma palavra que significa xixi e cocô e que você entende. Porque é importante que você entenda que ele quer fazer xixi e cocô para você poder ajudá-lo e acabar não perdendo um monte de xixi pelo meio da casa, que isso acontece com frequência. 10. Dar sinais, né? Falar que quer fazer xixi ou cocô. Então, ou dar sinais ou falar. O que é dar sinais? Sabe aquela criança? O meu filho faz isso. Meu filho tá num processo de desfraude. Estamos, eu acho que mais próximos do fim do que do começo, porque a gente começou no início desse ano. Mas às vezes ele não quer ir no banheiro, mas ele segura o pipi. Ele fica ali com a mão na roupa segurando. Tem criança que quando quer fazer cocô se esconde. Se esconde atrás do sofá, se esconde embaixo da mesa, porque eles têm vergonha, né, na hora de fazer cocô. Então, mesmo que ele não fale exatamente, ele tem que dar um sinal para você de que ele tá mostrando que ele quer fazer xixi e cocô para você poder ajudar ele, né? Próximo sinal, que esse negócio embaralhou tudo aqui. 10, 11. Mostrar interesse em quando alguém usar o banheiro. Então, se o seu filho vê você usando o banheiro e acha legal, fala, nossa, xixi, nossa, cocô, esse é o momento de você colocar um piniquinho ali do lado, de você colocar um redutor de assento com uma escadinha. E assim, sem forçar, deixar ver se a criança vai lá e usa aquele instrumento, tá?
Então, se ela começou a mostrar esse interesse, isso é um sinal de que logo, logo ela vai começar o processo do desfraude. 12º sinal: ficar seco por 2 horas ou mais no dia. Não adianta a criança fazer xixi 1 milhão de vezes durante o dia, você nem ter controle de quanto tempo ela demora para ficar sem fazer xixi e você tirar a fralda. Lógico, existem alguns métodos que recomendam deixa a criança sem fralda o dia inteiro e ela vai fazer xixi, ela vai ficar incomodada e ela vai acabar desfraldando, tá? Mas essa não é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. E eu sempre divulgo para vocês o que é a recomendação deles, né? E a recomendação é que a criança já tenha um período que ela consiga ter esse controle esfincteriano. Porque muita gente, às vezes, acha que é frescura da criança, que ela tá perdendo xixi de propósito, briga com a criança quando ela faz xixi. E, na verdade, quando ela faz xixi, você tem que falar, ai, filho, vamos trocar. E quando ela faz o xixi de verdade no piniquinho ou na privada, aí você tem que comemorar muito. Nossa, filho, que legal, você fez xixi, que ótimo. Ou então, que nem eu faço muito com meu filho, ele acostumou. Ele até fala o tamanho dos cocôs. Ele fala, eu fiz um papai, uma mamãe e um filhinho. Eu fiz um grandão e um pequenininho. Um dia desses ele falou, eu fiz um C, né? E era realmente um C. E aí a gente dava tchau pro cocô e a gente continua dando tchau pro cocô, né? Então, é importante que tudo isso aconteça nesse processo. Outro sinal de desfraude, né? Outro sinal de desfraude é dizer que está fazendo xixi. A criança ter consciência do ato quando ela está fazendo xixi. Então, isso acontece muitas vezes, nas primeiras vezes durante o banho, né? Aquela aguinha caindo, geralmente eles fazem xixi. E aí, se nessa hora que ele tá fazendo xixi, ele fala, olha mamãe, tô fazendo xixi, né? Ou alguma coisa semelhante a isso, dependendo da idade da criança, isso é um sinal de que essa criança tá no caminho do desfraude. 14º. Dizer, né, que... Deixa eu ver aqui porque cobriu... dizer que acabou de fazer xixi ou cocô. Então, assim, às vezes a criança não consegue avisar antes, né? Mas ela faz na calça e avisa. Isso também é um sinal. Isso não é ruim ela fazer na calça e avisar, né? Então, ela pode fazer, avisar, ou ela não avisa, mas ela fica incomodada. Tem criança que arranca a fralda e sai correndo pelado pela casa. Isso acontece com frequência. Então, esse é um sinal de desfraude. Ou ela se incomoda com xixi e cocô, ou ela avisa, mesmo que seja depois, que ela fez xixi e cocô na fralda. Vamos para mais um sinal de desfraude. Esse negócio aqui, gente, misturou tudo. 14º. 15º. A criança que não quer usar a fralda, ou ela mostra interesse já para usar cueca e calcinha. Então, tem gente que usa só fralda e tem gente que desde pequenininho usa a fralda e a cueca ou a calcinha por cima. E aí, às vezes, deste modo, usando a cueca ou a calcinha por cima, a criança começa a dizer que não quer mais a fralda, né? Que é um trambolho. A fralda, né? E isso é um sinal de que pode ser que ela esteja amadurecendo para desfraldar. 16º sinal. Conseguir, cortar uma palavrinha aí, eu ainda não tô experiente em fazer muito esses slides, porém, conseguir ficar parada no pinico ou no vaso por 3 a 5 minutos, tá? Então, se a criança não para sentadinha no vaso, nem que ela não faça. Uma das sugestões, quando você inicia o desfraude, é que geralmente a gente, quando nasce, a gente tem um reflexo chamado reflexo gastrocólico, né? Come e faz cocô. Então, as crianças, ela tem esse reflexo mais exacerbado do que a gente, né? Então, uma coisa que você poderia fazer é tentar prever qual que é o horário aí pós-refeição que o seu filho tenta fazer cocô. Então, às vezes depois do café da manhã, às vezes depois do almoço, e colocar ele no piniquinho.
E aí, ele tem que ficar pelo menos de 3 a 5 minutos sentadinho ali no piniquinho, paradinho, refletindo. Nem que você dê um livrinho, como esse aqui, que eu já sei quem ganhou, agora não lembro, mas eu já sorteei, a gente vai mostrar a foto no final. Nem que você dê um livrinho pro seu filhinho lá pra ler, sentado no piniquinho. Mas ele tem que ficar parado lá. O ideal é que seja um livrinho que fale sobre fazer xixi, sobre fazer cocô, que vocês inventem brincadeiras ali no vaso para ele poder ficar sentadinho. 17º sinal. Ele permanece brincando com a mesma atividade por mais de 5 minutos, tá? É a mesma lógica da história do piniquinho. A criança que ainda não consegue se concentrar, ela provavelmente não vai ter paciência para ficar parada e ter a sensação de que vou fazer xixi e cocô, né? Por isso que, assim, muita gente fala assim, mas eu comecei a desfraldar meu filho com 1 ano e pouco, né? Mas, assim, será que ele estava pronto para esse desfraude? Será que ele tinha todos esses sinais que a gente conversou antes e esses sinais que a gente ainda está conversando agora? Então, tudo isso é importante pra gente ver. Então, às vezes a criança anda, senta sozinha, levanta sozinha, consegue tirar a roupa, se incomoda com a fralda, só que ela não consegue ficar parada. Se ela não conseguir ficar parada no piniquinho, como que ela vai fazer xixi e cocô? Não é verdade? Então, esse é um sinal importante. Deixa eu achar aqui o 18º. 18º. Ser capaz de apontar o que quer, né? Então, ele tem que mostrar que ele quer, mamãe, eu quero esse. Mamãe, eu quero aquele. Para ele também ser capaz de dizer que ele quer ir no banheiro. Mamãe, eu vou lá no pinico, né? Ele tem que saber apontar. Então, eu sei que muita gente, pode ter alguém aqui que começou um desfraude bem cedo. Às vezes as creches exigem que as crianças comecem o desfraude por causa de determinada idade, porque vai para uma turma que tem que estar desfraldado, mas a criança tem que ter esses sinais visíveis. 19º sinal. Comunicar-se com palavras ou frases simples. Então, se a criança não fala nada, né, tem criança que vai começar a falar palavrinhas separadas só com 2 anos de idade. Como que ela vai dizer pra você, com 1 ano e meio, que ela quer fazer xixi e cocô, né? Hoje em dia, meu filho fala. Meu filho tem quase 3, né? 2 anos e 10. Ele fala, mamãe, quero fazer xixi. Mamãe, quero fazer cocô. Mamãe, soltei pum, né? Eles falam. Mas se o seu filho não se comunica ainda com palavras ou frases simples, ele ainda não tem essa noção de diálogo, ele não vai conseguir avisar você. E aí, às vezes, ele vai acabar fazendo na calça e você vai ficar bravo com ele. 20º. Não apresenta atraso do DNPM. O que é DNPM? É desenvolvimento neuropsicomotor, né? Um atraso de desenvolvimento, às vezes a criança não tem uma doença em si, mas está sendo investigada, né? Algum atraso dela, falou mais tarde, andou mais tarde, ou a criança tem alguma doença. Ela pode ter um autismo, ela pode ser um portador de síndrome de Down. E aí, se ela tem um atraso do desenvolvimento, a gente tem que ter consciência de que ela vai demorar mais para desfraldar, ou dependendo da doença e do acometimento que ela tem, talvez ela não desfraude. Pode acontecer, se for um acometimento muito grave. Então, a gente tem que pensar nisso também. 21º e o último sinal de prontidão que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda: compreender e seguir comandos simples. Então, filho, essa fase é boa. Minha irmã que fala que essa fase é ótima. Filho, pega tal coisa ali pra mamãe. Filho, pega aquela boneca ali pra mamãe. Filho, pega o copo pra mamãe. Filho, leva isso pra lá. Então, se ele entende esses comandos, ele vai entender quando você falar: filho, vamos sentar pra fazer xixi. Filho, vamos sentar pra tentar fazer cocô. Filho, a gente vai limpar o bumbum. Filho, a gente vai tirar a roupa. Então, esses sinais são todos um conjunto. Quem chegou depois e perdeu desde o primeiro, que essa é a primeira parte da live de hoje, é falar de quando está pronto, né? A live vai ficar salva aqui no Instagram e depois também tem no YouTube, para ver
inicialmente se o seu filho está pronto. Estou quase na metade do meu tempo, então eu vou começar a responder perguntas. Já tem algumas novas aqui que eu vi. Quem quiser ir colocando na caixinha de interrogação, eu vou abrir aqui, porque eu vou abrir as perguntas anteriores também, que deixaram lá na caixinha de perguntas. Então, vamos lá. Desfraldando 2 semanas, ok. Depois começou a escapar um pouco de xixi. Até quando é normal? Então, até quando dura esse processo de desfraude, né? Quanto tempo eu vou ficar desfraldando meu filho? Como tudo na maternidade, a gente tem que ter paciência. A própria Sociedade de Pediatria diz que o processo de desfraude pode durar de 6 meses a 1 ano. Então, por exemplo, meu filho começou em janeiro, eu acho. Janeiro, nós estamos completando 6 meses agora. Até o final do ano, espera-se que ele pare de mijar nas roupas o dia inteiro. Tem dia que ele não perde, mas tem dia que ele perde várias vezes e meu marido fica louco. Então é isso, Tabata. Vamos ver mais uma pergunta. Criança de 1 ano e meio consegue começar desfraude? Sim, se ela tiver pelo menos esses 21 sinais de prontidão que a gente conversou. Se você perdeu os sinais desde o início, né? Volta na live assim que acabar. Como fazer desfraude com gêmeos casal? O menino deve ensinar a fazer xixi sentado? Sim, os meninos a gente ensina. O meu filho ainda faz xixi sentado, embora no banheiro ele já aprendeu a fazer em pé, tá? Mas o ideal do menino, como eles não têm muita coordenação de mira, de segurar, pode ensinar a fazer sentadinho. E depois que ele aprender a ter o controle, né, do esfíncter, que a gente chama de segurar o xixi, aprender a fazer na hora certa, aí você pode fazer essa transição para ele fazer em pé. Pinico ideal, você pode usar tanto o piniquinho quanto o redutor de assento com uma escadinha. O que é importante? Primeiro, a criança aceitar, né? O Enzo, na época que eu comecei a desfraldar, ele tava meio com um trauma, assim, ele não queria. Teve uns dias que ele não queria mais fazer xixi no pinico. Sei lá por quê. Hoje em dia ele faz já na privada com o redutor. Segundo, é apoio para os pés. Então, mesmo que você ponha um redutor na privada, você tem que pôr uma escadinha, um banquinho, alguma coisa para essa criança apoiar os pés, principalmente na hora de evacuar, senão ela pode ter dificuldade com isso. Vamos para mais uma pergunta. Minha filha não gosta nem de pinico, nem do vaso sanitário. Já comprei a escadinha. Aí eu acho que ela continua aqui. Quer ver? Mas não adianta. Ela não tem paciência de esperar também. Esse é um dos sinais que eu falei. A criança tem que ficar parada de 3 a 5 minutos. Se ela não tem paciência de esperar, desencana, dá mais um tempinho e tenta novamente de novo, tá? Vamos ver o que mais. Doutora, comecei o desfraude do meu filho no final do ano passado, mas ele não faz no cocô no banheiro e nem, vamos ver aqui, e nem apareceu o resto dela. Mas é assim, a criança ela pode demorar mais para desfraldar de uma coisa ou de outra, né? Lembrando que esse processo do desfraude, a gente já conversou, pode durar de 6 meses a 1 ano, né? Então, tem que ter muita paciência para não traumatizar a criança, né? Já completou 3 anos, tem uma idade limite? Não tem uma idade limite, mas provavelmente agora, até ele completar 4 anos de idade, você vai conseguir concluir esse desfraude. Se chegar com 3 anos e meio, perto de 4, vai conversando com o seu pediatra para ver se não tem alguma coisa interferindo, né? Às vezes tem algum problema aí que está associado, físico ou psicológico, tá? Mas não tem idade máxima. Aliás, não sei se alguém perguntou disso aqui, mas eu já vou falar que senão eu esqueço. Em relação ao desfraude noturno, muita gente fica falando que é sacanagem da criança. É porque ela molha a cama. Gente, é uma coisa inconsciente. Ela faz xixi dormindo. Isso é do amadurecimento do organismo dela.
Então, se ela fizer... Até quando eu vou desfraldar à noite? Depende. Na sua família tem história de gente que fez xixi à noite? Hoje mesmo, essa semana, eu atendi alguém num dos postos que eu trabalho, que a irmã mais velha fez xixi até 12 anos. E o menino tá com 6. Falei, mãe, então decide como você vai fazer. Vai dormir de fralda, vai pôr forro no colchão, porque tem um componente genético aí. Não é o habitual. Mas assim, a partir do momento que você vê que seu filho tá ficando com fraldas secas à noite mais frequente, você pode começar a tirar a fralda à noite. Mas de verdade, eu não tenho pressa. O meu continua dormindo com a fralda à noite, porque teve um dia que eu não pus, aí mijou em tudo, molhou todos os lençóis e colchão, e aí é um desastre. Vamos ver mais dúvidas. Meu filho tem 1 ano e 6 meses, e há 3 meses tem tirado a fralda e sai correndo. É normal? É, e ele tem um sinal de prontidão para iniciar o desfraude, né? Se ele sai correndo, ele anda sozinho. Se ele sente, ele levanta. Se ele entende sinais. Se ele fala alguma palavra, expressa que ele quer fazer xixi e cocô, pode ser que seu filho já esteja começando o processo de desfraude. Vamos ver o que mais. Tenho medo de já não ter fraldas, apesar de tão novinho. Será que ela mandou? Ah, aqui, ó. A primeira dela é essa aqui, ó. Meu filho tem 10 meses, mas já tem 11 quilos. Meu Deus, ele é grande, 82 centímetros. Já está usando fralda XG. E aí ela falou que tem medo de não ter fraldas pro filho. Mas isso não tem problema, porque tem fralda até para adulto. Tá? Lógico que é um saco, porque cada fralda maior que você compra, vem menos fralda no pacote e o pacote sai mais caro, né? Mas não tem problema, mas você vai ter que ir no processo dele. Não tem como a gente adiantar esse processo, que isso faz mal. Meu filho tem mania de mexer no pipi e acaba fazendo xixi pela casa. É normal? Sim, é normal. Os meninos mexerem no pipi, as meninas mexerem na periquitinha, eles descobrem, né? E eles têm um certo prazer que não é o mesmo prazer dos adultos, mas eles têm um certo prazer com aquilo. Aliás, meu filho um dia desses queria enfiar o negocinho do meio do chuveirinho do banheiro no meio do pipi dele, gente. Vocês acreditam nisso? Ninguém merece, né? Mas enfim, durante o desfraude é normal eles quererem ficar nus? Sim, principalmente se você estiver fazendo aquele desfraude que você fica um período com fralda, um período sem fralda. Aí na hora que você põe a fralda, às vezes eles arrancam a fralda e saem correndo pelado. Eles gostam bastante de ficar pelado. Por isso que é bom começar o desfraude quando tá calor. Vamos ver o que mais. O desfraude noturno, não sei ao certo como fazer. É aquilo que eu já tinha falado. No desfraude noturno, a gente tem que respeitar o tempo da criança, né? Se a criança, ela quer fazer, ela tá fazendo à noite, tá acordando com a fralda cheia de xixi, esquece, não tem como você dizer pra criança parar de fazer xixi à noite, dormindo. Não é inconsciente, tá? Lógico que a gente pode ter alguns problemas associados, se a criança vai ficando mais velha, a gente tem que avaliar isso, mas... Opa, saí e voltei. Não tem como você obrigar o seu filho a parar de fazer xixi à noite. Então, de verdade, o que eu aconselho, o que eu faço com meu filho, desencana. Põe fralda à noite pra dormir, entendeu? E bora esperar os dias que as fraldas vão começar a amanhecer seca e aí você tira essa fralda, tá? Vamos ver... que mais? Por onde começar, né? Então a gente falou bastante, acho que eu comecei, essa é a última pergunta que eu tenho na minha caixinha. Se alguém tiver mais perguntas, vai fazendo, senão depois que eu terminar de falar mais algumas coisas, a gente vai encerrar. Mas por onde começar? Primeiro, pelos sinais de prontidão, né? Ver se o seu filho tem capacidade para iniciar o desfraude. Tem capacidade? Compra um piniquinho ou um assento redutor e começa a mostrar para ele por imitação seguir. Começa a entender os sinais. Às vezes eles não falam que estão com vontade de fazer xixi, mas você vê que ele tá... Meu filho fica se mexendo assim, muita criança faz assim, né? E fica pondo a mão assim no pipi. Então, nessa hora você fala, filho, vamos lá fazer xixi, vamos lá fazer cocô. Não brigar, não estressar.
fez, ok, ai, filho, acontece, mamãe vai trocar roupa. Agora, ele fez no lugar certo? Nossa, filho, como você fez no lugar certo, que legal, muito bom. A Sociedade de Pediatria não recomenda que a gente faça trocas, tá? E você dê alguma coisa em troca. Mas eu confesso que eu fiz com meu filho, eu dava adesivos. Comprei uma cartela de adesivos enorme do dinossauro e isso ajudou bastante. Mas depende de cada criança, né? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo pode durar o processo de desfraude? Por aqui estamos só usando calcinha. Às vezes ainda acontece escape de xixi bem pouco. Desfraudou noturno primeiro. Então eu já cheguei a falar, o tempo de desfraude, ele pode durar até 12 meses na média, tá? Então até 1 ano é esperado que a criança conclua esse processo de desfraude. E sempre, como eu sempre falo, é paciência, é persistência, é não se estressar, né? E ajudar a criança neste processo. Mais alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Eu encerrei as perguntas que tinham sido feitas aqui. Se você tem alguma dúvida, o momento de perguntar é agora. Senão, eu vou procurar aqui a foto que eu tirei da pessoa que venceu o nosso sorteio. Vamos ver aqui do livrinho para ajudar o seu filho no processo de desfraude. Gêmeos, será que compro 2 pinicos? Seria bom, porque um vai acabar imitando o outro. Esse processo de imitação da criança é muito comum. Acontece até, agora a gente não tá indo pra escola, né? Mas acontece muito da criança, ela não come tal coisa em casa e na escola ela come. Aí a mãe fica indignada, como você come? Na escola é imitação. Então é capaz que se você comprar só um, eles briguem, porque eles vão querer fazer no mesmo horário. Eles vão querer um imitar o outro. Então pode comprar 2 piniquinhos sim. Compra dos baratinhos, não precisa comprar pinico que faz música nem nada. Eu comprei o mais barato que tinha na loja de bebê, entendeu? Então, fica tranquilo. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Vamos lá, senão eu vou falar quem ganhou esse livro e depois eu vou deixar no story se a pessoa caiu, se a pessoa não estiver aqui. Posso divulgar? Alguém tem mais alguma dúvida a declarar? Nós temos ainda um tempinho, não? Então, eu fiz um sorteio, eu fiz pelo um site chamado Sorteio Gram, né? E quem ganhou este livrinho que eu vou enviar, que chama Cadê o Xixi? Que serve pra menininho e pra menininha, foi a Rê Oliver, a mãe do meu paciente Rafael. Será que ela tá aí para dar um oi? Será? Eu vi ela passando por aí, mas eu não sei se ela ficou, se ela caiu. Mas, enfim, isso, veja a live desde o começo para você ver todos os sinais. Mas, enfim, ela foi a sorteada. Se você não ganhou, não fique triste, porque eu vou fazer outros sorteios, que eu vi que o pessoal ficou bastante empolgado. Esse vai para comemorar os meus 1000 seguidores no Instagram. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Isso, assistam todos desde o início. Eu peço muito... não fica triste, a gente vai ter outros sorteios. Eu peço muito que vocês marquem quem vocês conheçam. Se vocês souberem compartilhar no Instagram, existem aplicativos que chamam reposts de vários tipos. Compartilhem no Instagram de vocês os meus vídeos. Eu tenho um canal no YouTube que eu estou precisando de seguidores. De nada. Doutora Sabrina Góes Santos, procura lá, porque eu não posso pôr nome no meu canal do YouTube enquanto eu não tiver não sei quantos seguidores lá. Então procure e me segue também, inclusive porque os vídeos ficam mais organizados, eu tô tentando fazer séries, do que aqui no Instagram, tá bom? Então, agora eu vou encerrar esta live, já que ninguém tem mais dúvidas. Eu já vou publicá-la no feed e eu peço muito que vocês marquem e compartilhem com as outras pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar, tá bom? Um beijão pra vocês, bom descanso, espero que os filhos de vocês estejam dormindo como o meu e até a próxima live. Tchau, tchau! De nada, de nada.
Obrigada a vocês pela presença. Até mais, gente. Boa noite.